Então hoje vamos mergulhar no universo das cores e das tendências com uma pessoa de uma marca que é muito especial. Por isso eu recebo a Patrícia Fete, que é especialista em cores e gerente de marketing da Sherwin-Williams. Patrícia, obrigada por estar com a gente aqui hoje no sofá do Pod House para a gente bater um papo sobre esse colorido que nós temos aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Sabrina. A gente está super feliz de estar aqui mais esse ano na House Decor e apresentando aí as nossas novidades, a coleção Pantaneira que a gente acabou de lançar, as nossas cápsulas de cores que são as tendências para 2025 e falar um pouquinho do que a gente trouxe aqui na feira. Já vamos começar falando pela Pantaneira. Conta como surgiu essa inspiração. Então, a Pantaneira é um projeto que a gente desenvolveu junto com o designer Rodrigo Ambrosio. É o segundo projeto que a gente tem com ele. Em 2022 a gente estava fazendo a apresentação do estudo de cores daquele ano, né, do ano de 2022. E eu conheci o Rodrigo quando a gente estava gravando uma websérie sobre a paleta de cores. E aí, nesse contato de conhecer, saber do que ele fazia e tudo, a gente estava trabalhando num tema que era a valorização do artesanato manual, do fazer manual, desses saberes que a gente tem de ancestralidade. Eu falei, olha, eu acho que tem um projeto que dá certo com vocês. E aí a gente, no ano seguinte, desenvolveu uma paleta que são as cores de Janete, faz alusão ao trabalho da arquiteta Janete Costa, que foi precursora aí em juntar, em unir a arte popular nos projetos de design e de arquitetura contemporânea que ela trabalhava. E nisso foi uma parceria super legal, nós desenvolvemos essa paleta com 12 cores de Janete Costa, sendo 6 totalmente novas. Fizemos toda essa divulgação ao longo de 2023 e aí em 2024 a gente falou, por que não? Né? Continuar. E a gente já desde 2020, para fazer uma referência, né, aos 80 anos que a Sherwin-Williams fez de Brasil o ano passado, a gente começou num projeto de trabalhar as cores por regiões, né? Porque as cores, elas são, né, dentro da tendência de cores, é uma coisa global, porque a gente tem os drivers globais, mas cada região usa a cor de uma maneira diferente. Então a gente começou a trabalhar as regionalidades, particularidades de cada região de cor. Dentro desse estudo a gente lançou 3 paletas regionais, que foi a referente à Bahia, né, que é a Bahia Collection, que a gente lançou com o designer Pedro Franco, a paleta de Minas Gerais, referente à cidade de Tiradentes, a paleta Minuano, referente ao Rio Grande do Sul. Depois a gente fez a Janete Costa e para o ano de 2024 a gente trabalhou com o Rodrigo Ambrosio na Pantaneira, porque ele já estava imerso num projeto maior junto com o governo do Mato Grosso do Sul sobre esse bioma. Então foi assim que a gente começou. Não, é legal que a gente sempre fala que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil e como a Sherwin-Williams está explorando essa nossa pluralidade cultural, né? Isso. Dentro da Sherwin, a gente gosta de falar, a gente é uma empresa que tem 160 anos de mercado, 80 anos de Brasil e apesar de ser uma empresa multinacional americana, a gente sempre foca naquela região de atuação. Então a gente tem essa flexibilidade dentro da empresa para poder trabalhar as cores regionalmente, né? Não só aqui no Brasil, mas em outras regiões também, como no México, por exemplo, a gente tem as paletas da Riviera Maya, tudo. Então a gente já faz esse trabalho, é uma coisa que é intrínseca da própria empresa. E eu sei que vocês me contaram que essa coleção tem 12 cores, certo? Essa coleção tem 12 cores, eu trouxe aqui elas para vocês verem, a gente divide em 3 atos. O primeiro ato são os verdes, que a gente fala de toda a flora, né, daquela região, né, principalmente essa cor que é a flora brasileira, que a gente tem aí expondo no nosso stand. E uma paleta que vai desde o tom mais escuro até os outros tons mais claros, principalmente quando a gente tem as regiões que são alagadas. Quando a gente fala do Pantanal, tem área seca, tem a temporada seca, a temporada alagada, então a fauna, né, a flora se comporta dessa maneira. Esse é o primeiro ato. O segundo ato, a gente fala sobre os tons terrosos. Esses tons terrosos, eles fazem referência aos diversos povos originários daquela região, né? Nesse lançamento que a gente fez em Pantaneira, também tem um livro que foi desenvolvido junto com o Rodrigo Ambrosio e com o governo do Mato Grosso do Sul, onde a gente fala das diversas etnias, dos povos originários, a gente fala muito do trabalho manual, né, que tem aquela região,
Então a gente vai falar da cerâmica vermelha, que é o nome dessa cor, que faz alusão aos povos da Terena, que trabalham basicamente com a cerâmica e pintam com as cores naturais. A gente tem uma cor que chama aldeia indígena, a gente tem uma cor que chama farinha de biju, que é o biju que eles fazem, né, para alimentação. Então, valorizando também não só os povos, como também a cultura e o fazer manual daquela região. E o último ato que a gente tem são os azuis, né? Esses azuis, quando a gente fala dos céus, dos diversos céus, a gente tem também o noite escura, quando a gente trabalha aí o luar daquela região, né, o luar do Pantanal. Serenata ao luar é uma delas, né? Aqui a noite escura, mergulho profundo e o mitos e lendas, porque é uma região também permeada por muitas lendas, então para a gente não deixar isso morrer. Então é uma coleção que a gente, além de, a gente tentou, né, traduzir em cores tudo que a gente tem de cultura naquela localidade. E é uma história, né? É uma aula de história que faz com que a gente mergulhe dentro da regionalidade ali do Pantanal, que é uma área que é riquíssima dentro do nosso Brasil. Acho que muitos falam da Amazônia, né? Mas a gente tem, o Pantanal é uma área muito rica. É o menor bioma, é o menor bioma que a gente tem hoje, mas é o mais preservado. Quando começou o projeto, ele ainda não estava passando por todas essas dificuldades, né, principalmente com as queimadas. Então a gente quis chamar a atenção também para uma região, não só pela beleza dela, por toda essa questão da cultura, mas que a gente precisa preservar. Então tem essa história por trás, é também para a gente lançar um olhar, né, e poder falar um pouco, né, de você valorizar. Quando a gente cria, até, eu acho que é uma das referências que eu gosto de fazer, quando a gente cria uma paleta, muitas pessoas acham que é só acordei, fui lá, peguei uma cor e tudo. Essa daqui é bonita, deixa eu lançar. Isso, né? Abri a janela, falei, aquele tom de azul. Não, a gente coloca numa paleta de cor também o que a gente enxerga como driver ou direcionamento para um estudo de tendência como esse daqui, que acho que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Por exemplo, eu estou falando muito, a gente fala muito, né, trabalhando muito sustentabilidade, regeneração. Isso vem também no contexto e no storytelling da paleta pantaneira. A gente vai falar de legado, a gente fala de nostalgia, da gente valorizar da onde a gente veio, da gente valorizar os saberes dos nossos avós, a nossa ancestralidade, para a gente saber melhor para onde a gente vai para o futuro. E procurar solucionar problemas atuais com soluções mais simples que eles tinham. Então, quando vocês trabalham, né, aldeias indígenas, você vê, por exemplo, a Oca dos Índios. Eles tinham um sistema de ventilação super alto para sair o ar quente. Uhum. Não existia, né, ar-condicionado naquela época. Como é que você traz uma circulação de ar? Como você tem ventilação cruzada dentro de uma oca? Então, são saberes ancestrais que a gente pode usar Estudo agora. da natureza, exatamente, né? De onde a gente vem. Então, e às vezes, com a correria aí do dia a dia, a gente não para pensar nisso. Então, a gente procura também trazer, quando eu falo desse direcionamento, então falar de sustentabilidade, falar de você preservar o seu legado, falar de você preservar a própria identidade da sua família e passar isso de geração para geração, é disso que a gente está falando e isso a gente procura colocar também nas cores e no material que a gente está apresentando. É esse significado que vai além só da cor. Né? Vai além da cor, né? A cor, ela sempre vai provocar na gente uma sensação. Uhum. A gente vê as cores com os olhos, mas a gente enxerga com o cérebro. Então, eu me senti, me deu um pouco de conforto, aconchego. Ótimo, então. O que acontece? Provavelmente porque você tem alguma memória afetiva relacionada a alguma dessas cores. Porque a cor se comporta, lógico, ela vai trazer, ela é um comprimento de onda, então ela tem essa característica física, ela vai provocar alguma coisa na gente. A parte técnica dela é igual para todo mundo. Porém, a forma que a gente vai absorver essa cor é diferente, porque ela vai sempre te remeter, por ser, né, no sentido, ela vai sempre te remeter a alguma coisa que você já fez ou vai te trazer numa referência. Muitas vezes memórias afetivas boas ou até nem tão boas, uhum. né? A gente estava conversando outro dia lá no stand, na terça-feira, quando a gente estava falando de como você pode potencializar, né, a cor para melhorar o bem-estar das pessoas, e uma das referências foi, uma arquiteta trouxe que ela adorava verde e ela foi propor um verde para um cliente e o cliente falou, eu não quero esse tom de verde, porque quando eu era pequeno eu ia num hospital e as paredes do hospital, eu fazia um tratamento, as paredes do hospital tinham esse tom de verde, então para mim nada que tenha verde. Então, o verde é uma cor que a gente fala de crescimento, é uma cor que ela... até as pessoas falam, verde de cura, tudo, mas para ele não era. Então, por quê? Porque ele traz uma referência pessoal.
né? Durante muito tempo os médicos usavam, né, um jaleco verde. E para ele... Até mesmo jaleco branco. Tem muitas pessoas que vêm que tem certas crianças não sonham quando vejam o... Então, assim, a cor, ela traz uma identidade, ela identifica já por si só, então... E ela cria uma memória, né? Exatamente. Ela cria na nossa... E essa memória, às vezes, muito subconsciente, né? Não é muito racional da nossa parte. Exatamente. Às vezes a gente gosta, mas você falou assim, gostei daqui, eu me sinto confortável. Elas são cores quentes, elas vão trazer esse conforto. Mas talvez você tenha alguma referência de alguma coisa que, tipo, sei lá, uma casinha de tijolinho, alguma coisa que tenha, assim, que você tenha gostado. Uma vila na Toscana, alguma coisa desse tempo. Algo bem gostoso também, de se lembrar. E, bom, essas cores, elas não só remetem ao Pantanal, mas também tem todo um estudo de tendências que a Sherwin-Williams faz, né? Então, como é que essa coleção ela foi também considerada? A escolha dessas cores foi considerada dentro das tendências? Então, aqui a gente tem 3 cores que fazem parte da tendência de 2025. Tá? E quando eu vou falar então um pouco daqui, como a gente chegou nessas cores aqui. A gente tem 48 cores nesse estudo de tendência. Esse estudo é o 15º ano que a Sherwin-Williams realiza esse estudo de tendência, então a gente está comemorando aí, estamos debutando, né? E aqui a gente tem 12 cores para cada cápsula. Então chama cápsula de tendências. A primeira cápsula é o casulo. Então o casulo vai fazer referência a o que você dá mais importância. A gente fala sempre para você preservar o que é o mais importante para você. Então, ao invés de, o que a gente percebe muito, ao invés de você ter alguma coisa, agora as pessoas estão dando mais importância na experiência. É você vivenciar aquilo, e porque isso vai ficar com você para sempre. Perpétuo. O ter você vai perder, o causa que é físico vai perder, mas a tua memória, né, aquilo que você experienciou, aquilo você leva para sempre. A gente fala em termos de design de um luxo discreto. O que é o luxo discreto? É você apostar mais em peças que vão te trazer um conforto e talvez às vezes um pouquinho mais caras, mas que vão durar mais. Então é um luxo discreto, não precisa ser nada exacerbado, mas é aquilo que vai te cativar, é aquilo que você gosta, é uma peça original, é uma peça que você se identifique, que às vezes você coloca um esforço maior para adquiri-la do que uma coisa que vai ser passageira. É até uma escolha mais consciente, né? Exatamente, a sustentabilidade também faz parte dessa paleta. A gente está falando mais aqui até de regeneração, né? De você trabalhar uma coisa que você não usa mais, né, dentro da sua casa. Pintar a parede é muito fácil para você mudar uma decoração, porque é rápido, né, é mais barato, não tem tanto problema, você não requer uma especificidade tão grande, né, tirando os efeitos especiais que a gente tem que ter uma técnica diferente para aplicar, mas a tinta normalmente ela é uma coisa mais tranquila e você tem um efeito muito grande. Então, falando da primeira paleta, a gente tem os tons mais terrosos, os tons que são mais calorosos, como aquele que você viu lá. A gente fala que para você trazer a sua casa como se fosse um verdadeiro santuário, para você recarregar as suas baterias. A segunda paleta é a Paradoxal. A Paradoxal, ela vai falar, como o próprio nome diz, ela vai trabalhar cores contrastantes. Então eu vou ter um verde mais intenso, eu vou ter um laranja mais intenso, eu vou ter esse pitaia, que é um pink bem forte. E ela está falando muito aqui da dos momentos de alegria que a gente tem ao longo do dia, né? Então a gente sabe que felicidade não é duradoura. A gente tem que dar valor a como a gente, né? Ela faz uma referência uma paleta com a outra, tá? Então, como a gente está falando de dar mais valor ao que é importante, quais são aqueles momentos de alegria durante o dia? Então eu vou falar assim, vou dar uma pausa para um café. A gente estava falando agora. Vou dar uma pausa para um café porque está estressante. É um momento de alegria. Valorize aquele momento de alegria. Assistir uma série no final do dia. Vai pegar, vai dar um passeio com o cachorro. Então, assim, você se mimar, você se presentear ao longo do dia, é diário, e é um exercício diário. Então, a gente tem esses contrastes de cores, porque também fala muito de você tirar e liberar um pouco do quanto que você está em tela, do quanto você está na rede social. Então, assim, se afasta um pouco da rede social, dá um momento para você. Se afasta um pouco das telas, dá um momento para você. E aí as cores têm essa dualidade, que é do real, virtual, né? Então, a gente trabalha essas 12 cores assim. A terceira paleta é a paleta do Manancial, e aí são as cores que é onde a gente vai falar desses valores, desses saberes ancestrais, e a gente chama mais de cores étnicas. Então a gente está falando muito de nostalgia, mas não é uma nostalgia daquele negócio, na minha época era assim, não é isso. É você realmente resgatar a sua essência, resgatar os seus valores culturais, valores da sua família, e pensar qual é o legado que você quer deixar com isso. Será que você não pode
usar isso de uma maneira, como a gente acabou de falar aqui, de você ter soluções simples para problemas que são atuais e às vezes complexos, que a gente não para pensar. É aquela ancestralidade que você comentou no início. Isso, né? que a gente também vê nessa paleta aqui. Então, cores como Saudades da Roça, que é um nome, né? Eu sou do interior, então eu adoro. Gente, quando eu falo Saudades da Roça, já me remete a um cheirinho de café com bolo de fubá, então... Que também, para mim, é uma cor que me traz essa referência, né? Então, é você valorizar esse legado. E agora a gente está vivendo um momento que a gente tem 6 gerações convivendo ao mesmo tempo. Então a gente tem os baby boomers, a gente tem os X, a gente tem os millennials, a gente tem o geração Z, geração alfa, geração beta. Tudo junto. As próximas eu já até me confundi, porque já vem alfa, beta. São 6 ao mesmo. É a primeira vez na história que a gente tem, por conta da longevidade, por conta da tecnologia envolvida nos estudos científicos de saúde, né, melhora da nossa qualidade de vida, a gente tem aí esse convívio. Então, para os arquitetos e designers, como você pode usufruir das cores para criar ambientes adequados a todas as gerações que convivem, às vezes, numa mesma casa. Ou que convivem no mesmo escritório, né? Como você se valoriza, né? Você entende as cores para que aquilo seja bom para todas as gerações. Então, é um desafio para os arquitetos e designers, mas a gente consegue ajudar através das cores, e essa paleta fala disso. E a última paleta, que é a conexão, a gente vai falar de inclusão, de diversidade. Então a gente fala desse driver também aqui, porque a gente está falando de inclusão de povos originários, de como a gente potencializa o trabalho deles. A gente fez, eu estou até com uma faixa pantaneira aqui. Essa faixa pantaneira, ela é feita em tear manual e é feito pelos artesãos da região, e a gente está valorizando também. A partir do momento que a gente traz isso para um estudo, a gente valoriza o trabalho deles. Então abarca também isso, né? Normalmente são povos que vivem de artesanato, né? E a gente também abarca esse tema quando a gente fala de conexão, a gente fala de inclusão, a gente vai falar bastante de neurodiversidade, né? A gente tem dados que 20% da população mundial tem alguma neurodiversidade, é como você usa a cor para transformar um ambiente e dar mais bem-estar para as pessoas que têm algum transtorno. Tem que pensar nessa pluralidade, né? Já não estamos em tempo mais de olhar só para frente, a gente tem que olhar para 360, para todos os lados. Então esse é um pouquinho da nossa história do Cápsulas 2025. Um pouquinho? São muitas cores. São muitas, são 48. E eu queria te fazer uma pergunta. Tem alguma aí ou algumas que são suas preferidas? Ai, gente, quem tem, né? Quando você tem um filho, você vai falar, um é esse preferido do que o outro. Olha, eu gosto. Eu vou falar das que a gente elencou aqui para fazer uma ativação. Já vou puxar um outro gancho de ativação no nosso stand. Então, conte-nos tudo. Então tá bom. Aqui, então, na Rosa Decor para esse ano, além de apresentar as coleções, né, as cores da Pantaneira, né? Além de apresentar o Cápsulas, a gente elencou, como eu falei para você, a gente está fazendo 15 anos de estudo de tendência. A gente resolveu fazer, em vez de uma cor do ano, que todo ano a gente faz uma cor do ano, a gente resolveu fazer 9 cores do ano, para celebrar esses 15 anos. E aí, dentro dessa paleta, né, a gente chamou de Cápsulas de cores do ano, a gente elencou 2 para fazer a parceria com a Dailos. Já é o 3º ano que a gente faz a parceria com eles. Eles desenvolvem para a gente o esmalte da cor do ano. Então, esse ano a gente quis fazer um up aí na nossa coleção e fazer 2 cores de tendências com eles. Esse é o Chocotino. Que lindo! É muito parecido com a cor que você está usando, olha só. Já a hora que ela chegou aqui, eu falei, nossa, o que é isso em parceria com a Dailos? Olha que incrível, o Chocotino. E o Chocotino, a gente também tem uma ativação no nosso stand, a gente fez uma parceria com a Nestlé, com a Dolce Gusto. Então tem uma cápsula, que a gente está falando de cápsulas, a gente tem uma cápsula de café com chocolate, que é o Chocotino. Então você pode ir lá no nosso stand participar da nossa ativação e experimentar um cafezinho Chocotino com a gente, né? E a gente tem o Pétala Delicada. O Pétala Delicada é uma cor mais botânica. Pela primeira vez, uma cor nessa tonalidade entrou no nosso estudo de tendência, então a gente acha que é um bois, né? Então a gente está trazendo também esse tom para compor aqui as nossas ativações. E eu adorei essas cápsulas, né? Essas cápsulas 2025, porque assim, eu gosto muito desses tons que eu falo mais não tão vivos, então é uma cápsula apaixonante. Eu acho que remete, até uma pergunta que eu queria fazer para você,
é como essa paleta de cores, né, essas cápsulas e toda essa diversidade que vocês trouxeram para esse ano de 2025, acredito não só para a House, mas para esse ano, eles refletem diretamente, impactam o comportamento do consumidor. Afinal, a forma como os ambientes são projetados é para transformar, para trazer alguma sensação ali, né? Como que os arquitetos, então, podem usar essas coleções no dia a dia? A gente tem visto, principalmente nos últimos estudos de tendência, as cores elas estão... A gente tem as cores fortes, como eu te falei, que são as contrastantes. Mas mesmo assim, cores... as cores estão cada vez mais, um pouquinho mais... Elas estão menos... elas estão com mais incidência de cinza dentro delas, né? E o que a gente pode ver, e elas estão mais quentes. Né? Tanto os cinzas, eles estão ficando mais quentes. A gente pode falar que esse cinza é um cinza mais quente. Tá? O que acontece? Depois da pandemia, isso vem sido refletido nisso, a gente veio buscando mais o calor humano, a gente veio buscando as pessoas, essa questão de você trazer o que realmente importa, os laços afetivos são muito grandes, então a gente vem buscando isso, então no comportamento nosso vai refletir a escolha da cor. E essas paletas todas aqui, todas essas cores, elas é muito fácil de você fazer a combinação entre elas quando você trabalha tons quentes, tons frios, tons contrastantes, né? E a gente tem até um software que chama Color Snap Visualizer que te ajuda a fazer as combinações. Quando você escolhe uma cor, ele já dá por algoritmo 3 outras cores de combinação. Então é fácil do arquiteto poder se valer dessa ferramenta também para auxiliar um consumidor que às vezes fica em dúvida do que escolher, né? E aí, já falando de quando você fica em dúvida, porque quando a gente abre um leque de cor, que é esse daqui, de 1.500 cores na frente do consumidor final, né? Por onde começar? Por onde começar? Buga, né? Eu falo assim, meu Deus, e agora? Lógico que para isso a gente tem os arquitetos, a gente tem os designers, os especificadores, os próprios pintores que ajudam. Mas a gente também tem esse software que é o Color Snap Visualizer, que ele faz uma interligação com o leque e consegue trazer as melhores combinações para auxiliar. E o que a gente vê hoje normalmente, às vezes as pessoas não precisam usar uma tendência na casa, ela tem que usar aquilo que a deixa tranquila, deixa feliz e traz o bem-estar. Às vezes não é uma tendência, mas tem que fazer com que ela consiga enxergar a casa dela como dela e não como um showroom, né? Ela tem que ter alguma coisa que seja algo que remeta ao que ela tem, a vivência dela, a experiência dela, que remeta como você, olha, isso é a sua cara, sabe quando a gente fala assim, é a sua cara. Entrar na casa tem que ser a sua cara. Essa casa é a sua cara, exatamente, né? É isso. E cada vez mais eu acho que esse é um movimento. Isso. Que os espaços, na pandemia, os espaços eles foram compartilhados. Trabalho era casa, casa era trabalho, as coisas ficaram confusas. Então, cada vez mais eu acho que agora é olhar para o nosso espaço, o nosso refúgio, como o nosso lugar para a gente transformar no que é realmente nosso. Com certeza. E isso é um desafio quando você divide casa, como você falou, quando tem várias gerações. Sim, mas né? você pode usar a cor para delimitar espaços. Às vezes você consegue fazer dentro de um ambiente, por exemplo, aqui, uma delimitação de cor na parede, com um quadradinho, alguma coisa assim, ou um geométrico, e colocar uma mesinha de estudo ali. E ela fica ali, a minha mesinha de estudo. Ou um outro tom que você consiga fazer. Como você delimita, às vezes, uma cabeceira de cama, você pode delimitar um espaço de leitura. Então as cores te permitem isso, e a tinta é uma coisa muito versátil para você conseguir chegar nisso. Dá para criar várias formas, várias cores, vários espaços, isso é muito incrível. E conta pra mim, você comentou da ação que está acontecendo dentro do estande do Chocotino. Sei que vocês trouxeram várias experiências, todas as novidades que você apresentou aqui, mas o que é que as pessoas, arquitetos, designers, especificadores desse mercado podem encontrar no estande da Sherwin-Williams? Tá, então além de... Você pode participar das ativações, né? Então a gente tem um painel chamado Monte o Seu Ambiente. É um aplicativo que você vai lá e escolhe. Você se cadastra primeiro, depois você escolhe qual é o ambiente que você quer montar. Tem sala, quarto, cozinha, banheiro, e a gente tem lá as 48 cores para você poder escolher. Você faz o seu ambiente, brinca ali, pinta onde você quer, depois a gente envia isso para você, né, através dos seus registros, e aí você, participando, você ganha o esmalte. Participando também do nosso... A gente tem as nossas 48 cores dispostas ali no nosso stand. Também você consegue ver e participar de uma ação onde você tira foto e tudo, também ganha o esmalte. A gente tem todas as nossas cores, os outros produtos aplicados, principalmente a nossa linha de efeitos especiais que a gente lançou, que é o acabamento mármore, perolizado, o glitter, o cimento queimado e o aço cortem. Então você vendo tudo isso, dando uma volta no stand, você também consegue participar dos nossos produtos.
Aí a gente tem a amostra de cor. Quando a gente estava falando de, quando eu abro um leque de cor, como é que eu faço para escolher? Além do aplicativo, a gente tem um produto que chama A Sua Cor. Então esse produto é uma amostra que vem com uma tampinha transparente aqui. Essa tampinha indica qual é a cor. Então a gente faz qualquer uma das cores no leque numa embalagem menor para tirar a dúvida. Então o que a gente sempre orienta? A cor, ela se comporta muito diferente quando você tem luzes com temperatura de luz diferente. Então, quando eu tenho uma temperatura mais quente, ela vai se comportar de uma maneira. Quando eu tenho uma temperatura de luz mais fria, vai se comportar diferente. E aí, você fazendo essa amostra, vai te tirar um pouco mais a dúvida. Você faz a amostra, pinta numa parede, espera 24 horas, porque aí você vai ter toda a iluminação natural também incidindo sobre isso. E aí você pode escolher. Então, ela diminui essa ansiedade da gente não saber que cor que a gente quer quando a gente abre esse leque. E a gente também está distribuindo isso daqui quando você participa de uma determinada ativação. E a gente, para fazer o lançamento do Pantaneira, como eu falei, tem um livro. O livro, a gente tem um QR Code que você pode baixar esse livro. São mais de 300 imagens. Digital também? Digital. É físico e digital? Físico e digital. O físico, a gente fez a parceria com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, então a gente não pode vender. Mas a gente tem um livro digital que depois eu posso passar o QR Code para vocês para baixarem. Com certeza. Tá? São mais de 300 fotos falando dessa coleção, falando das etnias, falando da faixa pantaneira. É muito interessante. E a gente fez, para potencializar a divulgação, a gente fez uma parceria com a Jaguar Parade, que é um projeto onde 50 profissionais artistas vão pintar uma onça pintada, né? Uma onça pintada porque é o animal, mas uma onça. Vão colocar lá as cores que eles quiserem. Cada um vai fazer dar a identidade que ele quer nessa onça. E essa onça é uma onça grande. Ela vai ser exposta em diversos estados. A gente tem uma que está aqui, o nosso artista aqui foi o Gui Mancini, acabou de fazer, então ele pintou, fez um live painting durante o evento. Hoje ele estava passando o verniz para deixar pronto e envernizar. Lá no stand? Lá no stand, estava terminando hoje. E a gente vai ter uma onça que vai ser leiloada na COP30 durante novembro, para a gente também chamar a atenção do pessoal, né? Trazer um foco para esse animal que também corre o risco de extinção. Então, o Jaguar Parade promove, né, através da cultura, através da arte urbana, né, esse olhar sobre um animal que está sendo extinto e também, né, um animal que faz parte do Pantanal. Então, a gente está trazendo também para a COP, que vai falar de sustentabilidade, nós estamos trazendo esse tema também para lá. E as pessoas podem tirar foto no Jaguar, né, na onça pintada também, e ganha lá o nosso esmalte também de participação. É isso. É um stand muito plural, é muito legal conhecer tudo isso que vocês estão trazendo. A gente sempre fala que a cor ela para ser experimentada de todas as maneiras, não só no visual. Então, quando a gente fala do paladar através do Chocotina, para você experimentar o Chocotino, como ele se comporta no seu paladar. Quanto mais sentidos a gente puder aguçar através de uma cor, melhor. O esmalte, você vai ter o tato, quando você passa aqui, você vê como é que é, né? A gente não trouxe o cheiro ainda, mas tem o cheiro do cafezinho na hora que você sente lá o cheiro do cafezinho, todo mundo ama, ainda mais com chocolate. A gente tem também a textura, né? O tato que você pode tocar nos nossos efeitos especiais, então é uma experiência completa. Nossa, eu vou passar com certeza lá no stand e eu tenho certeza que quem está vendo esse podcast vai ficar com muita vontade de até ver a Sherwin Williams no próximo ano aqui na House Decor. Com certeza. Para poder conferir todas essas novidades. E falando em House Decor, como vocês enxergam a importância desse evento? Super importante, é onde a gente tem o maior contato com o público de especificador, né, dos arquitetos e designers, onde a gente consegue também fazer o relacionamento com eles. Todo mundo está vindo para cá, né? Gente do Brasil inteiro. A gente normalmente não tem tanta possibilidade de sair e estar em todos os ambientes ao mesmo tempo, os estados ao mesmo tempo. Então é um ambiente descontraído, que você encontra as pessoas querendo ver as novidades, então propício para que você fale com o seu consumidor, propício para que você traga as novidades que você está lançando, e relacionamento, e falar também com
com parceiros, né, para saber como é que está o mercado. Então, eu acho que é super importante. E o que é que importante. você está achando da feira nesses 3 dias até aqui? Cada ano está melhor. A gente participa desde o primeiro ano, cada ano está melhor. Eu acho que cada ano está mais profissional. Cada ano a gente vem melhorando. Eu acho que toda vez que a gente termina, né, um projeto grande como esse, a gente avalia o que foi bom, o que foi ruim. Eu sei que a gente tem dado bastante, né, toque e tem sido acatado. Então, tudo que a gente acha que pode melhorar, eu acho que isso é parte. A gente está construindo uma coisa juntos. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, quanto melhor ficar, vai ser melhor para quem estiver expondo, pra, né? Os nossos parceiros vão querer vir mais, os nossos lojistas, né? Você falou, é um momento também que eu consigo trazer todos os meus lojistas para ver aí os lançamentos. Então, quanto melhor for, um vai falando para o outro e vai potencializando, né? Vai reverberando mais e todo mundo ganha. E tem um pavilhão somente de iluminação, é o 2º ano, então como você falou, colabora muito. Exatamente, né? De repente pode ampliar para outros segmentos também, por que não? A gente precisa de mais um mais um imigrante aqui, né? Mais um espaço. Patrícia, eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigada a você, Sabrina. Foi um podcast muito rico, eu aprendi muito, eu tenho certeza que vocês aí também aprenderam essa pluralidade de cores, um pouco da nossa brasilidade, de como que a Sherwin Williams traz isso para o mercado brasileiro. Parabéns por esse projeto. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E sucesso também aqui. Para nós. Aqui. Obrigada. Bom, e você que aproveitou esse conteúdo tão rico, você pode conferir, inclusive, Patrícia, deixa as redes sociais da Sherwin Williams, onde eles podem buscar informações. O nosso Instagram, @SherwinWilliamsBR. www.sharing.com.br e vou deixar depois o QR Code, se vocês puderem, para a gente baixar o... Vamos colocar para que eles... Vocês vão estar vendo aí já, para que vocês possam acompanhar, baixar esse livro e ver essa riqueza, contar um pouco da história que foi produzir essa cartela, não, essa coleção incrível, porque foi a Pantaneira. Então, acompanhem o Pod House, os próximos episódios, que nós vemos com muita novidade. Tchau, tchau!